Olha lá no telão, para ficar, que possamos compreender e ser mais rápido. Em primeiro lugar, deixa eu te dizer uma coisa. É preciso que você reconheça que a palavra de Deus é que governa as nossas vidas. Porque Jesus, nos dias de sua carne, disse algo interessante. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, olha, primeiro você tem que conhecer. Compreende? Conhecereis a verdade. Então, antes da verdade te libertar, você tem que conhecer a verdade. Mas algumas pessoas não querem a verdade. Porque se elas conhecerem a verdade, a sua crença no engano cai por descrédito. E para muitas pessoas isso não é interessante. Existem pessoas que preferem continuar no erro, enganando e sendo enganado, do que ver a verdade quando chegar aos seus olhos, lhe saltar as algemas. Se bem que algumas pessoas forjaram algemas sobre si mesmo. Não existe algema, elas que forjaram uma algema. Existem pessoas que preferem e precisam viver algemadas. Então olha o que diz essas verdades. Vós tendes a unção do santo. Ele reduziu, santo ali é o Espírito Santo. Diz que cada um dos senhores tem a unção do Espírito Santo. Se isto é uma verdade, pelo menos para a minha vida, por que é então que as pessoas querem a unção do homem? Esta não basta? Se esta é uma verdade na minha vida, por que eu me permito vir aqui na frente um homem passar um óleo na minha cabeça me dizendo que me ungiu? Nós servimos a homens? A mão do Espírito Santo não basta na minha vida? Porque se a unção do Espírito Santo não basta em mim, é precisa do homem também? É a homens que nós estamos servindo neste novo pacto? Só a unção do Espírito Santo basta. Então eu quero falar com os senhores sobre isto. Neste novo pacto, da cruz para cá, da ressurreição de Jesus para cá, a unção não é mais com óleo, a unção é do Espírito Santo. E o senhor pode me explicar então por que pegavam aqueles chifres de azeite e jogavam sobre os profetas? Porque o Espírito Santo não estava em vigor ainda. Jesus disse: se eu ficar, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, ele virá. E ele vos guiará em toda a verdade. Então, no antigo pacto, ninguém tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só veio no dia de Pentecostes. Aí ele desceu sobre nós, segundo a promessa do profeta Joel. E ele nos ungiu. Diz que agora não é mais o sacerdote que tem que ungir um profeta, porque este pacto não é de homens, este pacto é do Espírito Santo. Neste pacto o homem não tem vez, não tem glória. O Espírito Santo, neste novo pacto, na graça de Deus, coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. Mas o homem não gosta disso. O homem quer ter a sua participação na graça de Deus. Só que na graça de Deus, o Espírito Santo não dá lugar para o homem. Aqui, toda honra, toda glória, todo louvor, todo império, todo domínio, toda majestade pertence ao único e soberano Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele não divide glória. Porque aquele pastor é que me ungiu. Quem? Nós temos a unção que vem do santo. Então, o sistema religioso apregoou durante anos a fios unção com óleo. E eles colocam uma mesa aqui na frente do chamado altar. E colocam mesa
E as pessoas trazem foto, chave de carro, chave de casa, chave de fenda. Se tiver chave, eles trazem. E o pastor pega um óleo que ele comprou ali no mercado. Pegou este óleo, abriu a lata, botou em vidrinhos, levou um monte, cavou o buraco, enterrou, ajoelhou sobre ele, trouxe para a igreja e vendeu. Eles querem falar tanto dos católicos que pegam um pedaço de pau, cortam com a outra metade, cozem na lenha, com a outra faz um Deus e se ajoelha sobre ele. Chamam os católicos de idólatras e eles feiticeiros. Porque isso é macumba. Isso é paganismo. Isso é ocultismo. Isso não é evangelho. Comprar um óleo no supermercado e botar em um vidro, levar ao monte, cavaram a terra, orar sobre ela e dizer que ungiu. E tem outros que têm uma perspicácia, eles fazem coisas feitas que ultrapassam os feitos do maligno. Diz que veio de Israel. Veio de onde? Israel é uma terra maldita, meu amado. Eles não receberam a Cristo. Quando ele voltar, nem nesta terra ele vai pisar. Quem dirá em Israel que está em guerra? Eu quero alguma coisa de Israel, eu quero do alto, eu quero do trono, eu quero de Cristo. É porque acham bonito, porque Jesus nasceu em Israel. Jesus não nasceu em Israel, ele se manifestou em Israel, ele era Deus bendito, ele se fez carne, meu amado. Mas usam isso para manobra do povo. E o povo gosta, meu irmão. E o povo gosta de uma bruxariazinha. Que isso aí, terra? Isso aqui é o óleo consagrado. Meu pastor consagrou aonde? No Monte do Dendê. Uau. Dá um pouco desse poder também. Só que isso, em graça, no evangelho da graça de Deus, isto é denunciado pelos verdadeiros pregadores da palavra, porque aqui não se aceita fazer comércio com o povo de Deus. Nós não estamos mercadejando a palavra, nós falamos de Deus na presença de Deus e em sinceridade com o evangelho. Então, o sistema pregoou durante anos a unção com óleo, vendendo e lucrando com esta simbologia judaica. Porque quem pregou a unção com óleo da cruz para cá foi Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, que era um dos pregadores do evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Tiago, Pedro e João pregavam o evangelho da circuncisão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho da incircuncisão para os gentios, para nós que não temos sangue judeu. A mensagem praticada por nós parte do apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e da boca do justo Jesus, no trono da graça, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esta mensagem de Paulo, de Romanos a Hebreus, são as doutrinas para a igreja do novo pacto, do qual nós fomos chamados pelo Cristo ressuscitado. Tiago, Pedro e João, que andaram com Jesus Cristo nos dias de sua carne, judeus por nascença que viveram debaixo da lei, tinham uma mensagem contraditória à de Paulo. E foi de Tiago que partiu esta simbologia que as igrejas no Brasil e no mundo aplicam em cima do povo de Deus. Olha lá o que diz Tiago 1. Leia comigo. Leia comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Leia. 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 Vamos ler. A carta de Tiago foi escrita para quem? A pergunta que se faz é: quem aqui faz parte das 12 tribos de Israel? Então essa carta não se aplica a você, correto? Correto? Isso é uma igreja que gera pessoas sábias. Aqui não se tapa o entendimento, abre o entendimento. Aqui ilumina os olhos do teu entendimento. Aqui se ensina Bíblia. Ué, diz que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreveu a carta dele. Está escrito, está registrada. As 12 tribos que andam despertas. Ele diz: saúde.
te fazer uma pergunta. Se eu escrever uma carta para minha esposa, eu tenho dito isto para que o entendimento se esclareça. Se eu escrevo uma carta para minha esposa, e na carta eu digo: minha esposa, eu te amo, você é linda, você é bela. Essa carta vai se extraviando e cai nas suas mãos. O conteúdo dessa carta se aplica a você? Não. O conteúdo dessa carta está endereçado a ela. Você pode tirar proveito do que eu falei. Olha como é que ele trata ela. Vou tratar a minha esposa assim também. Ué, mas aqui tem costumes direcionados a ela. Você não pode aplicar um costume direcionado a uma pessoa na vida de outra. Ora, Tiago não escreveu para a igreja, e nós somos igreja. Tiago escreveu para as 12 tribos que andavam dispersas. As 12 tribos de Israel. Todo o seu conteúdo é de origem judaica. Coloca lá, Tiago 1:26, olha lá. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Segura, nós não somos religiosos, Tiago. Quem é religioso são os judeus. Claro, mas essa é uma carta judaica, escrita às 12 tribos. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos de Jesus. A religião levou Jesus à cruz, os escribas, os fariseus, as tradições que levaram Jesus. Nós não somos religiosos, meu amado. O que o Tiago chama isso com os judeus de religião, em graça nós chamamos de boas obras. Olha lá o que diz o 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Religião pura para com Deus? A religião mata aí, meu amado. O Estado Islâmico está aí matando. Se explodiram a Torre Gêmeas em nome de uma religião. A guerra é santa. Que religião pura? É porque o conteúdo é judaico. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que ele chama de religião, nós chamamos isso aqui na graça de boas obras. Isso não é, para nós não é religião. Nós não somos religiosos, nós somos de Cristo. Isso aqui são boas obras que nós praticamos. Ajudamos as viúvas, estamos aqui com cobertores, casaco, estamos com meias para dar às pessoas quando passarmos com o nosso carro nas ruas por causa do frio. Nós estamos aqui, são boas obras. Isso não é religiosidade. Religiosidade é o que se faz aí fora. Não corta o cabelo, não usa esmalte, não corta, não anda de bicicleta, não corta maionese, não come maionese e Helmas, porque réu é inferno, mens é homem, homem do inferno, não come miojo por causa do cabelinho do anjo. Essas coisas são religiosidade, mano. Isso é julgo. Então o conteúdo de Tiago é todo ele judaico. Olha lá, Tiago 4. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isto aqui não tem nada a ver com graça. Porque o diabo não fugirá de vós, já fugiu. Diz em Hebreus 2,14 que por sua morte ele destruiu as obras do diabo. Diz 1 João capítulo 5 no versículo 8, que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Diz em Mateus que o mais valente entrou na casa do valente, amarrou o valente e tirou todos os poderes. Diz a palavra de Deus que aquele que está em nós é maior. O diabo não fugirá, Tiago. O diabo já fugiu na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele não fugirá, ele já fugiu. Ele não nos toca, ele não pode mais nos afetar, porque nós não andamos dispersos, nós andamos na sombra e no esconderijo do Altíssimo. Olha o que ele diz no versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, condicionando. Se eu não chego, Deus não chega. Quando a palavra diz que ele me buscou, ele me atraiu, diz que uma ovelha se perdeu,
Ele deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma até encontrar. Eu me achegar como? Se a revelação da graça de Deus diz que eu estava morto no meu pecado e no meu delito. Não há quem busque, não há quem entenda, não há um que busque a Deus. Como me achegar a Deus se o Espírito Santo não me buscar? Foi Ele que me buscou, foi Ele que me atraiu, foi Ele que te lavou, foi Ele que fez a obra na tua vida. Então, o conteúdo judaico dá mérito ao homem. Eu estou aqui porque eu me cheguei. E isto é lei braba, onde o mérito é do homem. Eu fiz, eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu fui bom. E esta era a síndrome do querubim caído. Os altares estão cheios da síndrome do querubim caído. Porque eu, e ele virou-se contra Deus e disse: eu subirei às mais altas nuvens e colocarei a minha cadeira acima do trono de Deus. Deus disse: quem? Acima de mim, só a minha coroa. Cairás por terra e todos quantos te virem vão te ver transpassado pela minha espada. Ninguém é maior do que Deus, meu amado. Aí ele diz: chegai-vos a Deus, condicionando, como se o mérito fosse do homem. Está vendo que isso é tradição judaica? Claro, você leu, ele está escrevendo para os judeus. Em graça nós não recebemos isso, mano. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha só, que conteúdo, que não tem nada a ver com a graça de Deus. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, quando a Bíblia diz regozijai-vos. Quando Paulo volta do terceiro céu e diz à igreja: exulta com alegre canto, tu que não tiveres dores de parto, alarga o espaço da tua tenda, repetindo a profecia de Isaías. E ele vem com uma mensagem dela: vê se eu estou aqui para pregar para você, você sentir a sua miséria, meu amado. Sentir as vossas misérias. Vocês querem? Eu prego isso para vocês, quer? Ei, terra de canta, súbia. Canta, 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 canta. Segura, segura, segura. Olha o varão, olha o varão, olha o varão. Sente a tua miséria, terra. Sente a tua miséria, terra. Sente, terra. Viu que eu sei fazer legal? Isso é uma mensagem que não está em linha com Deus de amor. Porque está escrevendo as 12 tribos. Está escrevendo para os judeus. Os judeus tinham que sentir as misérias de ter abandonado o Redentor, lamentar e chorar, converter o vosso riso em pranto. Nunca, Tiago, nunca que eu vou converter a minha alegria que eu tenho em Jesus, com lutas, com dores, com dificuldades, às vezes injustiçado no emprego, faltando alguma coisa. Jamais eu vou transformar a alegria que eu tenho em Jesus em pranto. Isso aqui está dentro das igrejas, tá? Você entra em determinadas igrejas, parece até um culto fúnebre. É a unção do Kiko. Convertendo o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, quem veio com esse negócio de passar óleo foi esse homem que estava pregando isso aqui. Olha lá, Tiago capítulo 4, 5, versículo 14. Você vê que está tudo dentro da carta de Tiago. Olha o que ele diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então aqui que começa a confusão e a religião dentro da igreja. Pegaram isso aqui porque gera comércio, isso aqui gera manobra, e pegaram isso aqui que foi escrito para os judeus. Você leu. Isso aqui está endereçado aos judeus das 12 tribos que andavam dispersas por causa da perseguição implacável dos romanos e do domínio papal.
As tribos ficaram dispersas, e ele quis ajuntar as tribos com essa mensagem, e diz: se alguém entre vós estiver doente, vocês chamam os presbíteros, que é a mesma coisa de bispo, a mesma coisa de pastor, são os anciões que governavam a igreja de então, e vocês chamam eles, e eles ungindo com azeite em nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? O azeite era medicinal. Então a pessoa às vezes estava desfigurada por causa da enfermidade. Então se passava um óleo no cabelo, ou se passava no rosto como medicina. Quando os pastores chegavam, eles estavam com uma aparência melhorada. Isto aqui não dá respaldo para passar em carteira. Está mandando passar em carteira? Está mandando passar para consagrar um homem aqui? Porque quando vai consagrar um pastor, vamos consagrar esse homem a pastor da igreja, põe o óleo santo, está lá em Tiago para fazer o quê? Mas em quem? As 12 tribos. Nós não somos 12 tribos. Então aqui começa a confusão, que os pastores não explicam, porque eles têm rabo de palha com a placa. Os cofres da igreja é enchido com esses vidrinhos de óleo que eles compram ali na esquina, e passam em cima do povo que já tem a unção do Espírito Santo. Se você já tem a unção do Espírito Santo, para que você quer essa aqui? Ou a do Espírito Santo não tem valor? Então aqui começa a confusão doutrinária. Isso era uma tradição judaica, e hoje, em graça, a nossa unção não é com esse azeite, é com o Espírito Santo. Coloca lá, Miguel, olha lá. Só se você acredita. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e que nos ungiu, é o azeite, é o óleo. O óleo lisa, o lisa é bom, vai, o lisa é bom. Não, o óleo qual que você usa, corcovado? O óleo corcovado, vai. O de canola. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu foi o óleo de canola. De canola todo mundo aceita, claro, é bem para a saúde. Que óleo, coisa nenhuma. Quem nos ungiu neste novo pacto, diga, é Deus. Diga, eu sou ungido por Deus. Diga, eu sou ungido por Deus. Pastor, e por que eles não pregam isso que o senhor prega? Olha só, é porque eles querem dizer que só eles são ungidos. Então eles pegam um óleo, unge um homem só aqui, e todo mundo, não toca no ungido de Deus não, hein? Se tocar no ungido de Deus, cuidado, hein? Ei, alô, nesse novo pacto todos somos ungidos. Ninguém pode tocar em você. Eu não posso tocar em você. Você não pode tocar em mim. Ninguém pode tocar em nós. Porque todos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, meu amado. Todos nós aqui fomos comprados com o mesmo sangue. O mesmo sangue que comprou o pastor, o mesmo sangue comprou você. Todos nós juntos somos filhos de Deus. Ninguém pode tocar em ninguém. Você e eu, todos somos ungidos de Deus. Quem nos ungiu não foi um homem com óleo, foi Deus. Diga, eu sou ungido de Deus. 22. O qual também nos selou e nos dará. Você acredita nisso mesmo? Sério que você acredita nisso, meu amado? Então você não vai mais buscar o Espírito Santo? Ele já deu. Ele já deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deu ou não deu? Deu. Pastor, o senhor tem certeza que isso está na Bíblia? Na nossa e nas dos pastores do mundo inteiro. É que as ovelhas gostam de ser enganadas. Sábado que vem, em busca do Espírito Santo. Pastor. É sábado, que hora? 9. Deus. Na sexta-feira. Deus, amanhã eu vou buscar o Espírito Santo. Oh, Deus. Se lesse mais um pouquinho e ouvir a palavra dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for.
Você só disse que Jesus é o Senhor porque o Espírito Santo está na tua vida, meu amado. Pastor, mas eu não falo em língua. Isso é um outro estudo. Falar em língua são evidências do Espírito Santo, mas que você tem o Espírito Santo é a palavra que está dizendo, o qual nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Você sabe o que é penhor? Sabe, não sabe? Vou te explicar rápido. Eu preciso fazer uma obra, tenho uma barra de ouro, vou na Caixa Econômica, deixo essa barra de ouro lá empenhado e marco uma data para voltar e resgatar a minha barra de ouro. Jesus foi assunto aos céus e deixou o Espírito Santo aí dentro, empenhado, e ele vai voltar para buscar você. O Espírito Santo é a garantia de que tu é de Jesus, de que tu é de Jesus, de que tu é de Jesus, de que tu é de Jesus. Ele nos selou, ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Ah, pastor, eu estou quase acreditando em Deus, pastor. O senhor pode me explicar então, o Espírito Santo sai de nós? Porque Davi disse, Senhor, não tire de mim o Espírito Santo. O senhor pode me explicar, só para me deixar calminho aqui? Posso? Coloca lá, Salmo 51:10, olha só Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. 11. Davi falando, hein? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. Aí usam isso para dizer que o Espírito Santo sai do homem. Só que nessa época aqui, Davi não era templo do Espírito Santo. O Espírito Santo só veio habitar no homem depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, do qual nós já passamos o evento. Neste tempo aqui, o Espírito Santo se manifestava no homem, não habitava. Ele entrava do homem e saía. Quando o homem pecava, ele saía. Ele entrou em Sansão, Sansão pecou, ele saiu. Sansão se converteu, ele voltou, derrubou as muralhas. O Espírito Santo não habitava, o Espírito Santo manifestava. Davi acabou de pecar com Betseba e disse a Deus num plano de misericórdia, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. No antigo pacto, ninguém era templo do Espírito Santo, nem Davi, nem Jefté, nem Sansão, nem os profetas, nem Mateus, nem Pedro, ninguém era templo do Espírito Santo. Jesus disse, se eu ficar, o Espírito Santo não vem, mas se eu for, eu vos enviarei outros consoladores. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e foi derramado. Hoje, no novo pacto, o Espírito Santo não sai mais de nós. Coloca lá, 1 de João 2,27, olha lá. E a unção que recebeste dele, diga, a unção que nós recebemos não foi com óleo, foi do Santo Espírito. Diga para mim, eu quero ver se você está crescendo mesmo, meu amado. Porque nós não recebemos unção de homem neste pacto. E a unção que recebeste dele fica em vós. Fica ou não fica? Fica. Davi disse, não retira. Davi, você está no antigo pacto, você está na lei. Jesus não morreu ainda, ele não foi selado. Você não tem um penhor do Espírito Santo ainda. Mas se você viver na nova aliança, a unção que você recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e essa unção é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Diz que a unção do Espírito Santo é verdadeira. E as outras com óleo? Mentira. Porque é feita pelo homem. Sai com banho. É no exterior. Não passa da testa. A do Espírito Santo sela no coração para a vida eterna. Garante a habitação e a morada do Altíssimo. Olha lá o que diz 1 de Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita no monte? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente do pastor. Proveniente de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmo. Se você não é de você mesmo, o Espírito Santo está em você e te selou, eu quero que você grite bem alto dizendo que você é de Jesus, cara. Ué? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito Santo habita em você. Mas logo em mim, dentro de você, ele escolheu. Com tanta gente mais qualificada, ele escolheu morar dentro de você. Ele escolheu nascer entre os animais. Escolheu morrer entre os ladrões. E escolheu viver dentro dos senhores. Ele vive através da sua vida, dos seus atos, dos teus pensamentos, das suas atitudes. Ele vive em você. Bondade e misericórdia te seguem todos os dias da tua vida. É que você não sabe, e o Espírito Santo está dizendo, ou você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós. E as pessoas achando que só o pastor tem o Espírito Santo, porque fala um glu-glu-glu. E a maioria do que se falam aí não é nem línguas estranhas. Não, na verdade são línguas estranhas, não são nem línguas espirituais. Porque se ouve uns creme-crack, uns sambambaia, uns lava-sunga na bacia. Você entra numa igreja, todo mundo fala aquele mesmo tipo de língua. Aí você vai para uma outra igreja, aí todo mundo lá fala canta súbia. Aí você vai para outra igreja, todo mundo fala vai lavar a varanda. Vai lavar a varanda. Porque um copia do outro. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você está sabendo hoje. Hoje você sabe que falando língua ou não, você é selado com o Espírito Santo. Falando línguas ou não, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Falando em língua ou não, você sabe que o Espírito Santo habita em vós. Olha lá o que diz Efésios 11, capítulo 1, olha aí. Nele está falando de Jesus. Digo, em quem também fomos feitos gafanhoto. Fomos feitos pó da terra. Fomos feitos miseráveis. Senhor, eu não valho nada, eu sou o pó da terra, Jeová da glória. Não é assim? Senhor, eu não valho. Senhor, eu sou o verme de Jacó. Senhor, miséria e queima, Pai. Senhor, Senhor, eu não valho nada. Deus disse, o quê? Você não vale o quê? Eu botei como penhor o meu Espírito Santo. Não foi com prata preciosas, nem com ouro que você fosse comprado. Você foi comprado com o meu sangue. Você está dizendo que você não vale nada? Que você é o verme de Jacó? Que você é o pó da terra? Tu foste feito minha herança. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Aí Tiago disse lá, chora, converta a sua alegria em pranto. Eu sou herança de Deus, cara. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. João na ilha de Pátimos olhou e ele chorava muito na sua visão legalista, dizendo, ai, quem pode abrir este selo? Ele disse, ninguém pode abrir este selo, meu amado. Só quem pode abrir este selo é o leão da tribo de Judá. Eu fui selado com o Espírito Santo. Este selo ninguém abre, este selo ninguém desata. Não existe nada nesta terra que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a altura, nem um principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode arrancar o selo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode. Versículo 14, não tem, mas coloca lá, olha lá. Ora,
o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, tem uma proibição, tem que ter uma proibição. Não. Aqui não, aqui o pastor presidente sou eu. Aqui as mulheres não podem sentar desse lado, varão desse lado, varão desse. Quê? O quê? Viu novela? Meu pé de laranja lima? Não toca mais aqui. Mas pastor, o senhor vai me proibir? Eu vou proibir porque eu sou o pastor presidente. Pastor, alô, pela internet, alô. O Espírito do Senhor não está aí. Porque aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há dogmas, não há doutrina, não há escravidão, não há algemas. Somos livres, chegamos diante do trono de Deus, lavados, purificados, selados, batizados, ungidos, revestidos, transformados, novas criaturas, perdoados, salvos por Jesus. Não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há escravidão, não há algemas, não há prisões, porque aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Tem liberdade aí? Tem liberdade aí ou tem alguém te escravizando? Tem liberdade, diga Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Mas o meu pastor disse, o teu pastor disse é uma coisa, mas que o Espírito Santo diz é que onde ele está, tem que ter liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para dar glória a Deus, liberdade para dizer Jesus eu te amo, liberdade para dizer que nada nos separa do amor dele, liberdade para dizer que não estamos escravizados pela doutrina de homens, por mandamentos de homens, por dogmas de tradição, liberdade para entrar diretamente no trono da graça de Deus, se render no Espírito e falar: Jesus, muito obrigado. Pastor, hein? Quer dizer que não devemos usar óleo? Meu amado, depois disso você quer óleo, cara? Será que eu vou ter que abrir a mala do meu carro, pegar um óleo daquele, dar um banho em você de óleo de carro, mais grosso, mais denso, para você sair daqui ungido no Lubrax? Se Deus está dizendo que o Senhor é o Espírito, aquele que te selou não é outro, é o mesmo que subiu. Aquele que te revestiu, que te lavou, que te purificou, não é outro, é o mesmo. Ele disse: o Senhor é o Espírito. Quem faz a obra é Ele, meu amado. É Ele que busca a ovelha ferida. É Ele que vai ao encontro do ferido. Ele disse: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Eu não estou te pregando o meu entendimento, eu estou te pregando Bíblia. Eu estou te pregando palavra, eu estou te pregando espada afiada de 2 gumes, eu estou te tirando da mão do homem, eu estou te devolvendo a Deus, a Deus, a Deus. Chega de homem governar a tua vida, chega de doutrina de igreja, chega de doutrina de placa, chega de defender convenção. Jesus nunca teve convenção, meu amado. Jesus era compromisso com o evangelho, com a verdade, com as vidas, com as almas, com os feridos, com os pobres, e anunciava-lhe o evangelho do reino. Pastor, quer dizer que se eu permitir que alguém coloque óleo na minha cabeça, o que acontece? Você está dizendo com essa atitude que você ainda vive no antigo pacto, que você também é como Davi, não tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo também não te selou, e que você precisa de uma simbologia como eles faziam. O que eles faziam no antigo pacto, passando óleo, era uma simbologia do que haveria de vir, representando a unção verdadeira que você leu. A unção que vocês receberam dele é verdadeira e não é falsa. Então,
Se eu permito passar óleo na minha cabeça, na minha carteira, na minha chave, na chave do meu carro, na chave de fenda, eu estou dizendo: Jesus, tu não me selou ainda com o Espírito Santo, eu não sou morada do teu Espírito Santo, e tudo que você fez na cruz, para mim, não valeu de nada. Olha lá, Gálatas, olha lá. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Diz que Cristo então morreu em vão. Se ele morreu para te ungir, se ele morreu para te selar, se ele morreu para que o Espírito Santo morasse dentro de você, você então diz: não, eu não quero a unção do Espírito Santo, eu quero a unção do pastor. A unção do pastor é que é boa. Pastor, eu gosto quando a igreja está cheia e o pastor chama a gente lá na frente e diz: olha, vamos aqui consagrar este homem como obreiro, ponha o óleo da consciência. Pastor, o senhor tem que ver que garrafa. Eu? Ver garrafa? Eu quero ver verdades, meu amado. Se eu voltar a estas práticas da lei, se eu aplicar o livro de Tiago na minha vida, eu estou dizendo que Cristo morreu debalde, que Cristo morreu em vão, e eu não anulo a graça de Deus, eu confirmo ela na minha vida. Eu digo: eu já tenho uma unção que vem do santo. Pastor, mas se eu passar só um pouquinho de óleo, passou pelo menos no sapato para ele brilhar bem. Não, eu preciso. Eu não quero o sapato brilhando, eu quero a mente iluminada, eu quero os olhos entendendo essas verdades. Não é mais a unção com óleo, é a unção do Espírito Santo. Se eu voltar às práticas da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E milhões de pessoas no Brasil e no mundo dizendo: Jesus, tu morreu em vão. Eu dependo do homem, porque as pessoas gostam, depende do homem. E nesse pacto, meu irmão, tem que ser o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos ungiu, que nos confirmou com Cristo, que nos fez templo do seu Espírito. Eu quero terminar, falta 10 minutos, eu quero terminar com essas verdades, olha aí. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do pastor, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e aponta para Sarapuí, até os confins da terra. O Espírito Santo veio sobre nós, recebemos virtudes do Espírito Santo. Não é virtude do homem, aonde conta, porque eu prego muito, porque eu fui ao monte, eu sou pregador de fogo. Grande culto de poder com o pregador da canela de fogo. E todo mundo vem porque o cara tem canela de fogo. E nós recebemos virtudes do Espírito Santo. Ele disse que há de vir sobre vós. Já veio, em Pentecostes aconteceu. Ele está dizendo antes do evento de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes, diz que a terra se encheu de fogo, a começar por aqueles homens que estavam lá com Pedro e é demais o povo da igreja primitiva, e todos aqueles que ouvem o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, tendo em Jesus crido, diz que o evangelho, o Espírito Santo sela, entra na vida, como está na vida de cada um dos senhores. Ele diz que nós seríamos testemunhas, tanto lá em Jerusalém, como na Judéia, como foi Saulo de Tarso, transformado em Paulo, em Samaria, e chegaria esta testemunha sob a virtude do Espírito Santo até os confins da terra. E nós estamos aqui esta noite por causa desta virtude nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá força, porque
porque se deixasse de nós mesmos, estaríamos agora presos a Faustão, presos à bebida, uns presos às drogas, alguns na prostituição, no homossexualismo, mas por causa da virtude do Espírito Santo, por causa do poder de Deus já derramado em nossas vidas, nós estamos aqui esta noite para vencer, para dizer não ao mundo, para dizer a este mundo doente que Jesus cura, salva, liberta, transforma, e quem tem a resposta para essa sociedade corrompida, para a doença, para a zika, para a chikungunya, não são os cientistas, não é a Fundação Getúlio Vargas, é Jesus, é a virtude do Espírito Santo, é Deus em nós, é o seu poder, é a sua autoridade, é a sua unção que cada um dos senhores tem. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Em nenhum momento, nesses 50 minutos, eu não vi participação de homem nesse pacto. Tudo é Ele. A glória é dele. É Ele que faz, é Ele que busca, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que salva, é Ele que escreve o nome no livro da vida, é Ele que virá buscar a sua igreja, foi Ele que santificou a sua igreja. Diz a palavra de Deus no livro de Efésios, que a igreja está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, pronta para subir do céu, ao céu, por causa das virtudes do Espírito Santo que veio sobre nós. Isso para mim me dá segurança, sabendo que eu não dependi de homens, sabendo que o que está em mim foi colocado por Deus, porque o homem gosta de se gloriar, o homem gosta que as pessoas toquem na orla dos pés. Eles já criticavam os fariseus hipócritas. Vocês gostam de ser vistos, sentar nas primeiras cadeiras, chamados pelos homens de mestres. Neste novo pacto, a honra não é de homens, a honra é de Jesus Cristo, onde toda a glória, todo o louvor, todo o império, todo o domínio e toda a majestade tem que ser dado a Ele. Deus no lugar de Deus, homem no lugar de homens, e a virtude do Espírito Santo encravada, derramada em nossos corações, para sermos testemunha dele, dizer a este mundo que Jesus está vivo, que Ele nos perdoou, que Ele nos ama com amor eterno, e que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do seu amor que está em Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim seja, porque foi assim que disse o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé.